Oi, boa tarde. Nós estamos aqui de novo num live, agora hoje com o retorno do Dr. Bernardo, tudo bem? Dr. Bernardo de Mônaco, que é neurocirurgião, responsável pelo ambulatório de espasticidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também pelo ambulatório de triagem de dor do mesmo hospital. Tem a situação em linhas de pesquisa em espasticidade e tratamento da dor, com diversas publicações em revistas médicas nacionais e internacionais. Dr. Bernardo já esteve aqui uma vez com a gente falando sobre a risotomia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tão importante quanto para os pacientes com espasticidade, que é a bomba de baclofeno, né? Começa a explicar para a gente o que é a bomba de baclofeno e para que serve. Primeiro, acho que é válido explicar o que é o baclofeno, né? O baclofeno é um remédio utilizado como um relaxante muscular, que ele age não no músculo, mas no sistema nervoso central. Então, o baclofeno é uma medicação que tem uma ação central que promove relaxamento muscular. Ele não é usado exclusivamente para espasticidade. Existem outros problemas de saúde que você pode usar baclofeno, como distonias e mesmo dores musculares, né? Ele funciona como um relaxante muscular. E o baclofeno, ele, para melhorar a musculatura espástica, ele tem que agir no sistema nervoso central. Então, quando você toma um comprimido por boca ou coloca o comprimido por gastrostomia, esse comprimido tem que ser digerido, ele é absorvido pelo trato digestório, vai para a corrente sanguínea, o sangue é distribuído pelo corpo e o sangue tem que levar esse remédio para o sistema nervoso central. Mas existe um filtro que seleciona o que do sangue chega no sistema nervoso central. Esse filtro se chama barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela tem uma permeabilidade seletiva, então algumas moléculas não passam para o sistema nervoso central. No caso do baclofeno, ele passa muito pouco essa barreira. Então, mesmo quando o paciente toma altas doses da medicação por boca, ele quase não chega no líquido, que é a região onde ele tem que chegar ao sistema nervoso central em si. Então, a bomba de baclofeno, o que ela faz? Ela permite que você injete o remédio baclofeno diretamente no sistema nervoso central, através de um catéter inserido no espaço licórico, seja ele no espaço raquiano, que é na medula, ou no espaço intraventricular no cérebro. Certo. Quer dizer que o baclofeno ele pode ser ingerido por boca, mas que a absorção é diferente por causa dessa barreira. Isso, a ação, a potência, vamos dizer assim, do baclofeno ingerido por boca é equivalente a 5.000 vezes menos do que por intratecal. Então, quando você tem um paciente que é muito espástico e utiliza o baclofeno em altas doses e o efeito é nulo, vamos dizer, não melhorou nada, não significa que por bomba não vá funcionar. Entendi. Porque a dose é muito diferente. E aí, como é que se faz? Já então, se coloca a bomba ou se tem algum procedimento intermediário? Essa pergunta é muito boa. Antes de implantar uma bomba de baclofeno, é sugerido realizar um teste. Olha que bom. O teste de baclofeno, ele é realizado em ambiente hospitalar, assistido, onde o cirurgião faz um acesso ao espaço licórico, né, geralmente intratecal, e faz uma infusão de baclofeno dentro do líquor. E a resposta pode ser observada algumas horas depois dessa infusão. Cerca de 2 horas depois você já começa a perceber diferenças no paciente. E quando essas diferenças são significativas, existem umas escalas que a gente avalia o paciente, e principalmente o grau de espasticidade e a opinião do cuidador. E aí você vê se vale a pena ou não implantar uma bomba e fazer esse fluxo de baclofeno no sistema nervoso central ficar algo contínuo. Entendi. Então, depois desse teste, se for aprovado, se escolhe em que lugar para se colocar a bomba, é isso? A bomba em si, eu trouxe até uns modelos de bomba aqui para mostrar. A bomba nada mais é que um reservatório de líquido, né? E dentro fica um remédio. Isso aqui, na verdade, é água, né? Uma bomba de exemplo, não é uma bomba de verdade. Mas o remédio ele é injetado aqui dentro desse diafragma, que é uma região que você coloca o medicamento dentro desse reservatório, e isso fica
implantado dentro do paciente. Né? Então é uma cirurgia, isso fica embaixo da pele do paciente. Sim. Ele fica com a bombinha embaixo da pele e o canudinho liga essa bombinha lá dentro do líquor. O paciente não precisa fazer nada, é automático. É automático. Ele não precisa acionar, não precisa acionar, ele não precisa interagir com a bomba. A bomba pode funcionar sem a necessidade de colaboração do paciente. Tá? Como um reservatório, esse reservatório acaba. Então esse remédio vai gastando, uma hora ele chega no final, é que nem um tanque de carro. Sim. Quando chega no final, você precisa reabastecer. Tá? Como que você vai reabastecer se ele está dentro da pele do paciente? É um procedimento chamado refil de bomba de baclofeno, onde o médico vai com uma agulhinha numa seringa e ele consegue fazer uma punção pela pele, igual pegar uma veia, e enche de novo o tanque da bomba, ela fica cheia de novo. Pelo aquele diafragma. Pelo diafragma, que é esse buraquinho aqui que dá para ver aqui na bombinha. Tá? Então, essa é a terapia do baclofeno intratecal. E essa bomba que eu estou mostrando é uma bomba eletrônica, que é uma bomba que tem uma bateria interna, onde eu consigo, com um controle remoto, que eu até trouxe para depois mostrar, mudar a dose do baclofeno, a velocidade de infusão e o modo de infusão. Por exemplo, se a mãe me fala que a criança é espástica, principalmente durante o período da noite, eu posso programar a dose maior à noite do que de dia. Olha, ou fala, ele tem fisioterapia 3 da tarde. Eu posso fazer uma programação na bomba, de maneira que às 3 da tarde ele está no efeito ótimo da medicação. Tá? Então é programável. Essa outra bomba que tem aqui, que é uma bomba do tamanho pediátrico, é uma bomba alemã, né, chamada Tricomed, ela não tem bateria e o fluxo de medicação é contínuo, não é regulável. Quando eu preciso mudar a dose da medicação nessa bomba, eu preciso mudar a concentração do remédio. Tá? Então, se eu quero aumentar a dose do remédio, eu preciso funcionar, tirar o que está lá e colocar o mais concentrado. Essa bomba, qual é a vantagem dela? Ela não tem bateria, ela é uma bomba a gás e ela nunca precisa ser trocada. A bomba eletrônica tem diversas vantagens que eu comentei, só que ela tem uma bateria e tem um tempo de vida, igual um telefone celular, uma hora a bateria acaba. Então essa bomba, em média, de cada 5 a 7 anos tem que ser trocada. Tá? Hoje em dia essa é a duração média de uma bomba de baclofeno eletrônica. Mas para baclofeno a gente sugere usar a bomba eletrônica porque as doses variam muito e o fluxo de baclofeno também é variável. As bombas de fluxo contínuo, a gás, que são as bombas como esse modelo que eu trouxe, elas são uma opção para quem já está com uma dose estável. Então, um paciente que tem uma bomba eletrônica, e vamos dizer que ele está 5 anos em terapia e a dose dele está fixa. Aí você pode pôr uma bomba a gás e esse paciente vai permanecer com essa dose e não precisa mais trocar de bomba. Quer dizer, a bomba pode ficar anos e anos o paciente com isso? Geralmente ela fica o resto da vida. Não é uma terapia temporária. Você implanta e esse implante vai ser permanente. É difícil você ter uma melhora a ponto de precisar implantar uma bomba de baclofeno. Entendi. Tá? A bomba de baclofeno, o paciente precisa saber que ele vai ter um casamento com o médico. Então, ele vai precisar desse médico o resto da vida, seja para ajuste de dose, para refil de bomba e para manutenção e trocas eventuais. Mas é um procedimento que o paciente fica muito dependente do centro médico e do médico. Existe contraindicação você tomar baclofeno a vida toda? Não. Ou você pode, prazo, médio prazo, longo prazo? Você pode tomar baclofeno de uso contínuo, não tem contraindicação. O que eventualmente acontece é uma tolerância à medicação. A resposta passa a não ser a mesma do que antes. Você tem que aumentar a dose? Então você tem que aumentar a dose. Depois que você tem uma dose estável, aí é mais difícil de dar a tolerância. Mas aí o que pode acontecer depois de um tempo é você precisar de outras medicações para intercalar. Então, você flutua a dose do baclofeno, mudando outros remédios, e com isso você consegue resgatar a terapia com o baclofeno. Como é que você escolhe? Qual é o paciente e qual é a idade? Existe uma idade para se indicar a bomba? Existe. No Brasil, eu faço, eu acho os pacientes mais novinhos e leves que eu operei. A partir de 3 anos de idade 3 anos? Ou 10 quilos de peso. Então, é possível colocar em criancinha, eu tenho criancinhas operadas,
E na Europa eu tive já em grandes centros que fazem baclofeno intratecal. Tem um colega na Inglaterra que coloca até em criança com menos de 1 ano a bomba. Ele põe a bomba abdominal, mas ele já teve complicações porque o volume da bomba, vocês veem, essa é a menor bomba eletrônica que tem. E lá eles só usam uma bomba eletrônica. Ela tem um volume razoável para ficar dentro da barriga de um recém-nascido. Ela é arriscado. Então, em geral, eu aguardo, e mesmo porque a indicação ela não é uma indicação rápida, como você me perguntou. Quem tem indicação de usar bomba de baclofeno? A bomba de baclofeno ela é um procedimento chamado neuromodulatório. O que é isso? Ele é um procedimento reversível. Então, vamos dizer que você começa uma terapia com bomba de baclofeno em um paciente e ele não teve uma resposta conforme a esperada, ou ele deixou de ter a resposta, ou teve uma piora, que não foi uma resposta boa. Então, ela é uma terapia reversível. Você pode parar de infundir o baclofeno na bomba e ela volta a ser exatamente como era antes do procedimento. Diferente das cirurgias chamadas ablativas, como a risotomia dorsal seletiva ou DRESS, em que você não tem como reverter. Uma vez que você fez o procedimento, você não tem como voltar e desfazer o que foi feito. Entendi. Então, por ser neuromodulatório, é uma vantagem. Quando que eu indico? Na verdade, a indicação é bem restrita. Se é possível fazer uma cirurgia chamada ablativa, que é uma cirurgia que se você faz uma vez, o paciente, teoricamente, fica livre do cirurgião, e com uma resposta clínica prolongada, eu prefiro, para falar a verdade. Então, se o paciente é um candidato, por exemplo, à risotomia dorsal seletiva, eu prefiro fazer uma risotomia do que pôr uma bomba de baclofeno. Embora, tecnicamente, seja muito mais fácil pôr uma bomba. Sim. E seja reversível a terapia. Só que a vantagem da risotomia é que o paciente fica independente do médico e com uma resposta prolongada. Né? Então, eu deixo para quando? Quando a resposta é duvidosa. Por exemplo, pacientes com distonia espástica. Quando você tem uma distonia associada, muitas vezes a risotomia não é um bom procedimento, porque pode melhorar a espasticidade, mas pode piorar a distonia. A não ser que você faça uma risotomia ventral e dorsal, que é uma cirurgia mais complexa e reservada para casos muito graves. Então, quando você acha que o componente distônico está presente, a bomba é uma opção boa de tratamento. Ela facilita, ela liberando a espasticidade, facilita cuidados, dá para ter ganho funcional. Então, uma das perguntas que nos passaram é justamente sobre a distonia. Então, para mim, o que eu entendi foi, ela é mais indicada na distonia, a bomba, do que a risotomia. Porque a risotomia, se for feita, tem que ser muito mais difícil a cirurgia, até tem que fazer... Na verdade, assim, a distonia, existem vários tipos de distonia. Né? Existe distonia focal, existe distonia segmentar, existe distonia generalizada. A distonia pode ser chamada primária ou secundária. Qual é a diferença? A distonia primária é uma distonia que se desenvolve sem uma lesão no sistema nervoso identificado. A distonia secundária, ela é, como diz o nome, secundária a uma lesão no sistema nervoso. Então, por exemplo, um paciente com paralisia cerebral e que tem distonia é uma distonia chamada secundária, porque é secundária à paralisia cerebral. O paciente que teve um AVC, um derrame, ele pode ter uma distonia secundária ao derrame dele. Sim. Tá? A distonia secundária responde muito mal a um procedimento chamado estimulação cerebral profunda. A distonia primária responde muito bem. Então, se o paciente tem uma distonia primária, o melhor tratamento é a estimulação cerebral profunda, sem sombra de dúvidas. Sim. Além do tratamento clínico e multidisciplinar, é que isso eu não estou falando, mas o paciente distônico, o paciente espástico, ele precisa de vários profissionais para ele ter uma função adequada. Então, a distonia primária, estimulação cerebral profunda. A distonia secundária, você divide em grupos. O paciente que tem anatomia preservada dos gânglios da base do cérebro e que tem movimentos chamados fásicos, ou não tem uma retração fixa, são bons candidatos também para fazer estimulação cerebral profunda ou cirurgias ablativas cerebrais. Assim como existe a cirurgia ablativa na medula ou na raiz dorsal, existem as ablativas cerebrais, como paridotomia, talamotomia, que melhoram significativamente os quadros distônicos. Né? A distonia secundária melhora menos do que a distonia primária. A distonia primária, às vezes o paciente fica tão assintomático que você não percebe que ele tem distonia depois de tratado.
O paciente com distonia secundária, ele tem uma melhora em torno de 30% nas escalas, então não é tão grande a melhora se comparado com a distonia primária. E a bomba pode sim ser usada em distonia, ela ajuda, diminui o coratetose. Eu tenho alguns pacientes distônicos utilizando bomba, e hoje existe uma tendência a você colocar a bomba intraventricular. A bomba fica na barriga, geralmente, mas o catéter vem para dentro do ventrículo cerebral, onde a resposta à distonia é ainda superior comparado com a resposta medular. Que ele pega desde cima em termos de raiz nervosa? Não, na verdade, o baclofeno no líquor, ele banha principalmente os núcleos mais próximos do líquor, vamos dizer. Sim. Ele não penetra profundamente no cérebro. Então, existe uma região chamada substância cinzenta periaquedutal, que está lá em cima, no tronco cerebral, e que o baclofeno age, promovendo uma melhora tanto de dor quanto de distonia, e que por via intratecal você não consegue alcançar. A teoria é que essa é a diferença da via de infusão. E nesses casos, pode haver piora do quadro de refluxo ou de disfagia? Olha, o relaxamento do paciente, em geral, não piora o refluxo, pelo contrário, o espasmo dá mais refluxo. Quando o paciente tem crise de espasmo, ele tem contração involuntária de diafragma e abdominal, isso pode dar mais refluxo. Então, em teoria, ele pode melhorar, sim, mas não altera o quadro, na verdade. O baclofeno não vai mudar, ele pode melhorar por diminuir espasmo, mas não vai ele não piorar. Altera, nem... Não, pode melhorar. O que o baclofeno tem como efeito colateral conhecido é um pouco de aumento de secreção. A salivação, ele pode dar um pouco de... Pode dar quadro pulmonar. Então, se o paciente não tem uma deglutição adequada, ele pode babar um pouco mais e também pode aspirar. Tá? Então, isso é uma consequência que o baclofeno pode ocasionar. Assim, fez a bomba, quando é que o paciente está pronto para voltar às terapias, à vida... ou a vida normal? Como é que funciona? Jóia. A cirurgia de bomba de baclofeno, ela dói um pouco no local onde implanta a bomba, porque a pele do paciente está fechada. A gente faz um corte, anestesia geral, tá? Sempre o paciente está anestesiado. A gente faz um corte, descola a pelezinha dele para caber essa bomba dentro. Essa bomba vai embaixo da pele e a gente fecha. Essa região que descolou a pele fica dolorida. E bem sensível, você passa a mão, dói bastante. E pode ficar com um pouco de hematoma na região, que é um sanguinho embaixo da pele, às vezes fica um pouquinho inchado, então isso é dolorido. Em média, 3 dias fica dolorido, depois melhora bastante. E a gente dá analgésicos, claro, e pode ser feito bloqueio anestésico também regional durante a cirurgia, tá? Então, depois de mais ou menos 2 semanas, o corte está fechado. Então, eu costumo esperar 2 semanas para voltar às terapias plenas. Mas terapia de mobilização, etc., já pode ser feita logo depois da alta hospitalar. Já, entendi. E quando é que indica para uma criança tão pequena, assim, 3 anos ou 10 quilos? Geralmente são casos muito graves e que estão evoluindo para deformidades, com distonias geralmente em postura de opistótono. São crianças que têm sequelas graves como querníteros, que é uma alteração em que a criança recém-nascida fica intoxicada com altos níveis de bilirrubina. E a bilirrubina, que é a icterícia, que é a criança amarelinha, essa icterícia do recém-nascido, quando ela é muito intensa, ela impregna o cérebro e dá quadros gravíssimos de distonia espástica. São os quadros mais graves. Então, crianças com querníteros podem ter quadros tão graves que necessitam de tratamento precoce. Tá? É uma das consequências. E outros pacientes com doenças diversas. Paralisia cerebral, alguns tipos de paralisia cerebral muito grave também podem evoluir para deformidades precoces e a gente indica precocemente bomba. Sequelas de afogamento também, né? Hipóxia. Eu tenho criança com bomba, com sequela de afogamento, eu tenho criança com bomba, com vítima de choque elétrico na infância, tenho vários tipos de paciente, criancinhas, né? Mas afogamento sim, a encefalopatia anóxica pós-afogamento dá quadros de distonia espástica gravíssimos. Gravíssimos, é verdade. E a criança depois, a melhora é sensível em seguida. Quanto tempo a gente vai perceber?
você vai ter um período de ajuste de dosagem, né, nessa eletrônica. Na eletrônica, ou mesmo na bomba a gás, a gente vai ajustando as doses. Então, logo que você coloca a bomba, você já tem efeito. Né? No primeiro dia, não, talvez nos 2 primeiros dias, que ainda tem a dor pós-operatória, você não note. Depois de 3 dias, você já tem um relaxamento. E essa medicação pode ser ajustada diariamente ou semanalmente, a depender da porcentagem que você quer de ajuste. Com segurança. Por que eu não posso aumentar bruscamente a dose? O baclofeno intratecal em altas doses, ele dá depressão respiratória. Então o paciente pode ter parada respiratória com baclofeno em altas doses. Então a gente faz doses pequenas e vai aumentando dentro de uma margem de segurança. O teste de baclofeno que eu comentei, que é para ver se o paciente é elegível ou não para bomba, ele é feito no centro cirúrgico, no ambiente controlado. Por quê? Porque durante o teste ele pode ter uma parada respiratória. E você estando no ambiente hospitalar seguro, você tem o suporte ventilatório necessário se precisar. Por isso que nunca se deve fazer um teste de baclofeno numa clínica ou num consultório. Tem que ser em ambiente de centro cirúrgico com suporte de resgate se for necessário. Tá. Então, esse período de ajuste, normalmente o paciente fica internado? Não. O paciente, eu mantenho o paciente internado só para receber o antibiótico. Um dos riscos que é o implante de bomba, eu comentei, é a infecção. Né? Se você tiver uma infecção, o corpo ele vai rejeitar, vamos dizer, a bomba. Sim. Então você não pode manter uma bomba com infecção, porque a infecção vai seguir o caminho do catéter e vai acabar dando uma meningite ou uma ventriculite. Pode ser uma doença grave. Então a infecção é uma preocupação. Então a gente dá antibiótico, protocolo, acho que todos os hospitais de São Paulo, antes de começar a cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, a gente mantém o antibiótico por 24 horas. Recomendação da Sociedade Internacional. Tá. Entendi. Daí o paciente vai para casa depois e que passou esse período, ele já pode ir para casa. Por exemplo, a gente operou uma bomba de baclofeno essa semana, na segunda-feira, operamos na segunda-feira, se eu não me engano, quarta-feira o paciente estava em casa. Entendi. Então, porque terminou o antibiótico, estava super bem, não precisa ficar no hospital. Nem deve, né? Não deve. Os convênios cobrem essa cirurgia? Cobrem. O procedimento está no chamado rol da ANS, então ele faz parte dos procedimentos de cobertura obrigatória dos convênios. Então é coberto, sim, e desde que seja um cirurgião habilitado. Outra coisa, como é um vínculo grande do paciente com o hospital e o médico, não dá para fazer em pacientes de áreas remotas, porque se você tiver dificuldade de acesso a um grande centro médico, pode acontecer do baclofeno chegar ao final, você não consegue acesso ao local para fazer refil e a medicação acaba. Qual o problema de acabar o baclofeno da bomba? São dois. Primeiro, a abstinência, porque você está com um nível de baclofeno alto no sistema nervoso e subitamente esse nível desce. Então você pode entrar em tempestade distônica, que é uma das consequências, ou fazer febres altas, calafrio, convulsão e, nos casos mais graves, até morte. Então, o baclofeno não pode acabar na bomba. Então você tem segurança, sempre que eu programo o refil, eu tenho como saber como está o tanque com o meu controlador, ele me mostra quantos ml eu tenho ainda na bomba, e a gente sempre programa o refil com segurança, para o paciente nunca chegar no final. O baclofeno. Outra coisa, se você secar o baclofeno da bomba, ela tem um trajeto interno de silicone que resseca e a bomba quebra. Entendi. Então não pode. Mesmo que você não queira mais, vamos dizer que o paciente melhorou, não precisa mais do baclofeno. Antes de explantar a bomba, de tirar, você põe soro, ou deixa funcionando com soro, e ficou bem, aí sim você está autorizado a explantar e tirar. Então, assim, é um procedimento que tem um resultado bom, mas é um procedimento que tem que ser indicado com muito cuidado, né? Ele é reservado, é isso que eu falei, ele é reservado para os pacientes mais complexos. Né? Os mais complexos, os que estão próximos de um centro, não pode ser um pessoal de Roraima, não sei o que, vem para cá, põe a bomba e volta. Não pode, né? A gente tem... Estou falando lugares remotos do Brasil, né? É interessante, você comentou, eu tenho pacientes de fora do estado que tem bomba, mas eles conseguem pegar um avião e vir para São Paulo quando precisa. Quando precisa, né? Então tá. Tem que ter assim...
Outra coisa, pelo SUS, né? Muita gente deve estar pensando se dá para fazer esse procedimento pelo SUS. No SUS, a gente tem a bomba eletrônica, que é a melhor bomba, uma das melhores bombas do mundo, né, de tecnologia, só que a gente não tem o baclofeno. A gente tem a bomba, mas o remédio não. Então, é possível, mas a família geralmente traz o remédio. O SUS não fornece o remédio, o baclofeno. E é fácil comprar baclofeno? No Brasil, só tem uma farmácia que vende baclofeno, que fica em Minas Gerais. E você precisa fazer uma solicitação e eles mandam pelo correio, ou por Sedex, enfim, eles mandam para você. E é o único lugar do Brasil que vende baclofeno intratecal. As outras opções são o baclofeno importado, o Lioresal, que é o original, é um remédio americano, custa mais caro, mas é possível fazer importação. E tem outros, tem o Sintética, que vem da Europa, tem na Argentina. E esses são os que tomam por via oral? Não, tudo pela bomba mesmo? Também dá para fazer? Para boca tem vários. No Brasil tem um monte, tem genérico para tomar por boca, tem o Lioresal por boca, tem vários. Por isso que eu pensei. O intratecal, o Brasil ainda é um mercado que tem poucas bombas. Então as indústrias que fornecem medicamento não se interessaram em fazer comércio. E por que tem tão pouco? Eu acho que, primeiro porque o Brasil é um país de terceiro mundo e a gente tem que pensar em fazer procedimentos de menos custo. E a bomba é cara. Né? Isso aqui é preço de um carro, uma bomba dessa, para o pessoal ter ideia. Tá? É bem caro uma bomba dessa aqui. E então a gente tenta reservar a bomba para quem realmente precisa. Não é um procedimento que a gente faz a rodo. Outra, o cirurgião brasileiro, ele é um bom cirurgião. O neurocirurgião brasileiro opera muito bem. Sim. Diferente dos implantadores, vamos dizer assim, que é comum nos Estados Unidos, onde anestesistas implantam bomba de baclofeno, por exemplo. Ele não sabe operar, mas ele sabe implantar uma bomba. Então ele coloca a bomba a rodo. Então eles indicam muito mais, eles têm facilidade por causa de custo, e eles não são bons cirurgiões. Então junta tudo isso, os Estados Unidos implanta a bomba muito mais do que o Brasil. E aí, com um grande número de implantes, os laboratórios se interessam e tem todo o comércio envolvido. Aqui no Brasil, a gente tenta evitar o implante, porque tem pacientes que precisam mesmo. Mas se o paciente é passível de uma cirurgia ablativa, como eu falei, eu particularmente prefiro. Às vezes o paciente não prefere, por exemplo, um lesado medular, que não é nem paralisia cerebral. Ele tem uma paraplegia espástica. A cirurgia de risotomia ela é uma cirurgia delicada, demorada, trabalhosa. A bomba é mais simples de ser implantada. Então, às vezes, o paciente não quer passar por uma cirurgia de grande porte e prefere fazer uma neuromodulação. Ele tem fácil acesso, não é um problema para ele. Não está errado, você pode fazer. Não está errado. E acho que, no caso, seria até mais indicado? Ou tanto faz? Como eu comentei, se o paciente é um candidato à ablativa, eu prefiro fazer ablativa. E existe uma tendência de você fazer bomba de baclofeno, acompanhar o paciente, ver a resposta dele, e ao longo dos anos em que ele está com a bomba, você vai reavaliando. Então, depois de 7 anos ou 6 anos que a bomba vai expirar, vamos dizer, você teria que fazer uma nova cirurgia para trocar a bomba. Né? Você precisa abrir, tirar a bomba velha e pôr uma nova, porque não troca a pilha, ela é lacrada. Né? Então, existe uma tendência nos pacientes que você estuda e vê que eles são passíveis de ablativa, na época da troca da bomba, em vez de você trocar, você faz uma cirurgia ablativa e explanta a bomba. Isso é uma tendência, tem alguns artigos desde 2016 que estão sendo publicados, artigos sobre explante. O próprio Weinberg, que é esse colega de Nottingham, tem feito isso, e até o Parque andou fazendo alguma coisa desse tipo também. Interessante. De forma geral, quais são os benefícios da colocação da bomba? Olha, de forma geral, você tem vários ganhos. Você melhora cuidados, né, facilita cuidados. Você tem diminuição de dor. O paciente que tem dor relacionada à distonia ou à espasticidade melhora. Você tem ganho de peso em geral. O paciente gasta muita energia com quadros de distonia espástica. Geralmente, depois de pôr bomba, o paciente tem ganho de peso. Facilidade do cuidador, pode ter ganho funcional. Melhora o sono, imagino, também. Se você fizer uma programação flexível com maior dose noturna, você melhora o sono também. Tá?
Você melhora a qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida do paciente e do cuidador. Do cuidador, Tá? exato. Eu tenho paciente. Oi, boa tarde. Nós estamos aqui de novo num live, agora hoje com o retorno do Dr. Bernardo, tudo bem? Dr. Bernardo de Mônaco, que é neurocirurgião, responsável pelo ambulatório de espasticidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também pelo ambulatório de triagem de dor do mesmo hospital. Tem a situação em linhas de pesquisa em espasticidade e tratamento da dor, com diversas publicações em revistas médicas nacionais e internacionais. Dr. Bernardo já esteve aqui uma vez com a gente falando sobre a risotomia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tão importante quanto para os pacientes com espasticidade, que é a bomba de baclofeno, né? Começa a explicar para a gente o que é a bomba de baclofeno e para que serve. Primeiro, acho que é válido explicar o que é o baclofeno, né? O baclofeno é um remédio utilizado como um relaxante muscular, que ele age não no músculo, mas no sistema nervoso central. Então, o baclofeno é uma medicação que tem uma ação central que promove relaxamento muscular. Ele não é usado exclusivamente para espasticidade. Existem outros problemas de saúde que você pode usar baclofeno, como distonias e mesmo dores musculares, né? Ele funciona como um relaxante muscular. E o baclofeno, para melhorar a musculatura espástica, ele tem que agir no sistema nervoso central. Então, quando você toma um comprimido por boca ou coloca um comprimido por gastrostomia, esse comprimido tem que ser digerido, ele é absorvido pelo trato digestório, vai para a corrente sanguínea, o sangue é distribuído pelo corpo e o sangue tem que levar esse remédio para o sistema nervoso central. Mas existe um filtro que seleciona o que do sangue chega no sistema nervoso central. Esse filtro se chama barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica tem uma permeabilidade seletiva, então algumas moléculas não passam para o sistema nervoso central. No caso do baclofeno, ele passa muito pouco essa barreira. Então, mesmo quando o paciente toma altas doses da medicação por boca, ele quase não chega no líquor, que é a região onde ele tem que chegar ao sistema nervoso central em si. Então, a bomba de baclofeno, o que ela faz? Ela permite que você injete o remédio baclofeno diretamente no sistema nervoso central, através de um catéter inserido no espaço licórico, seja ele no espaço raquiano, que é na medula, ou no espaço intraventricular no cérebro. Certo. Quer dizer que o baclofeno ele pode ser ingerido por boca, mas que a absorção é diferente por causa dessa barreira. Isso, a ação, a potência, vamos dizer assim, do baclofeno ingerido por boca é equivalente a 5.000 vezes menos do que por intratecal. Então, quando você tem um paciente que é muito espástico e utiliza o baclofeno em altas doses e o efeito é nulo, vamos dizer, não melhorou nada, não significa que por bomba não vá funcionar. Entendi. Porque a dose é muito diferente. E aí, como é que se faz? Já então, se coloca a bomba ou se tem algum procedimento intermediário? Essa pergunta é muito boa. Antes de implantar uma bomba de baclofeno, é sugerido realizar um teste. Olha que bom. O teste de baclofeno, ele é realizado em ambiente hospitalar, assistido, onde o cirurgião faz um acesso ao espaço licórico, né, geralmente intratecal, e faz uma infusão de baclofeno dentro do líquor. E a resposta pode ser observada algumas horas depois dessa infusão. Cerca de 2 horas depois você já começa a perceber diferenças no paciente. E quando essas diferenças são significativas, existem umas escalas que a gente avalia o paciente, e principalmente o grau de espasticidade e a opinião do cuidador. E aí você vê se vale a pena ou não implantar uma bomba e fazer esse fluxo de baclofeno no sistema nervoso central ficar algo contínuo. Entendi. Então, depois desse teste, se for aprovado, se escolhe em que lugar para se colocar a bomba, é isso? A bomba em si, eu trouxe até uns modelos de bomba aqui para mostrar. A bomba nada mais é que um reservatório de líquido, né? E dentro fica um remédio. Isso aqui, na verdade, é água, né? Uma bomba de exemplo, não é uma bomba de verdade.
mas o remédio ele é injetado aqui dentro desse diafragma, que é uma região que você coloca o medicamento dentro desse reservatório e isso fica implantado dentro do paciente. Né? Então é uma cirurgia, isso fica embaixo da pele do paciente. Sim. Ele fica com a bombinha embaixo da pele e o canudinho liga essa bombinha lá dentro do líquor. O paciente não precisa fazer nada, é automático. É automático. Ele não precisa acionar, não precisa acionar, ele não precisa interagir com a bomba. A bomba pode funcionar sem a necessidade de colaboração do paciente. Tá? Como um reservatório, esse reservatório acaba. Então esse remédio vai gastando, uma hora ele chega no final, é que nem um tanque de carro. Sim. Quando chega no final, você precisa reabastecer. Tá? Como que você vai reabastecer se ele está dentro da pele do paciente? É um procedimento chamado refil de bomba de baclofeno, onde o médico vai com uma agulhinha numa seringa e ele consegue fazer uma punção pela pele, igual pegar uma veia, e enche de novo o tanque da bomba, ela fica cheia de novo. Pelo aquele diafragma? Pelo diafragma, que é esse buraquinho aqui que dá para ver aqui na bombinha. Tá? Então, essa é a terapia do baclofeno intratecal. E essa bomba que eu estou mostrando é uma bomba eletrônica, que é uma bomba que tem uma bateria interna, onde eu consigo, com um controle remoto, que eu até trouxe para depois mostrar, mudar a dose do baclofeno, a velocidade de infusão e o modo de infusão. Por exemplo, se a mãe me fala que a criança é espástica, principalmente durante o período da noite, eu posso programar a dose maior à noite do que de dia. Olha, ou fala, ele tem fisioterapia 3 da tarde. Eu posso fazer uma programação na bomba, de maneira que às 3 da tarde ele está no efeito ótimo da medicação. Tá? Então é programável. Essa outra bomba que tem aqui, que é uma bomba do tamanho pediátrico, uma bomba alemã, né, chamada Tricomed, ela não tem bateria e o fluxo de medicação é contínuo, não é regulável. Quando eu preciso mudar a dose da medicação nessa bomba, eu preciso mudar a concentração do remédio. Tá? Então, se eu quero aumentar a dose do remédio, eu preciso funcionar, tirar o que está lá e colocar o mais concentrado. Essa bomba, qual é a vantagem dela? Ela não tem bateria, ela é uma bomba a gás e ela nunca precisa ser trocada. A bomba eletrônica tem diversas vantagens que eu comentei, só que ela tem uma bateria e tem um tempo de vida, igual um telefone celular, uma hora a bateria acaba. Então essa bomba, em média, de cada 5 a 7 anos tem que ser trocada. Tá? Hoje em dia essa é a duração média de uma bomba de baclofeno eletrônica. Mas para baclofeno a gente sugere usar a bomba eletrônica porque as doses variam muito. E o fluxo de baclofeno também é variável. As bombas de fluxo contínuo, a gás, que são as bombas como esse modelo que eu trouxe, elas são uma opção para quem já está com uma dose estável. Então, um paciente que tem uma bomba eletrônica, e vamos dizer que ele está 5 anos em terapia e a dose dele está fixa. Aí você pode pôr uma bomba a gás e esse paciente vai permanecer com essa dose e não precisa mais trocar de bomba. Quer dizer, a bomba pode ficar anos e anos o paciente com isso? Geralmente ela fica o resto da vida. Você não é uma terapia temporária. Você implanta e esse implante vai ser permanente. É difícil você ter uma melhora a ponto de precisar implantar uma bomba de baclofeno. Entendi. Tá? A bomba de baclofeno, o paciente precisa saber que ele vai ter um casamento com o médico. Então, ele vai precisar desse médico o resto da vida, seja para ajuste de dose, para refil de bomba e para manutenção e trocas eventuais. Mas é um procedimento que o paciente fica muito dependente do centro médico e do médico. Existe contraindicação se tomar baclofeno a vida toda? Não, ou você pode, prazo, médio prazo, longo prazo? Você pode tomar baclofeno de uso contínuo, não tem contraindicação. O que eventualmente acontece é uma tolerância à medicação. A resposta passa a não ser a mesma do que antes. Você tem que aumentar a dose? Então você tem que aumentar a dose. Depois que você tem uma dose estável, aí é mais difícil de dar a tolerância. Mas aí o que pode acontecer depois de um tempo é você precisar de outras medicações para intercalar. Então, você flutua a dose do baclofeno, mudando outros remédios, e com isso você consegue resgatar a terapia com o baclofeno. Como é que você escolhe? Qual é o paciente e qual é a idade? Existe uma idade para se indicar a bomba? Existe. No Brasil, eu acho os pacientes mais novinhos e leves que eu operei.
a partir de 3 anos de idade 3 anos? ou 10 quilos de peso. Então, é possível colocar em criancinha. Eu tenho criancinhas operadas. E na Europa, eu tive já em grandes centros que fazem baclofeno intratecal. Tem um colega na Inglaterra que coloca até em criança com menos de 1 ano a bomba. Ele põe a bomba abdominal, mas ele já teve complicações, porque o volume da bomba, vocês veem, essa é a menor bomba eletrônica que tem. E lá eles só usam uma bomba eletrônica. Ela tem um volume razoável para ficar dentro da barriga de um recém-nascido. Ela é arriscado. Então, em geral, eu aguardo. E mesmo porque a indicação, ela não é uma indicação rápida, como você me perguntou. Quem tem indicação de usar bomba de baclofeno? A bomba de baclofeno, ela é um procedimento chamado neuromodulatório. O que é isso? Ele é um procedimento reversível. Então, vamos dizer que você começa uma terapia com bomba de baclofeno em um paciente e ele não teve uma resposta conforme a esperada, ou ele deixou de ter a resposta, ou teve uma piora, que não foi uma resposta boa. Então, ela é uma terapia reversível. Você pode parar de infundir o baclofeno na bomba e ela volta a ser exatamente como era antes do procedimento. Diferente das cirurgias chamadas ablativas, como a risotomia dorsal seletiva ou DRESS, em que você não tem como reverter. Uma vez que você fez o procedimento, você não tem como voltar e desfazer o que foi feito. Entendi. Então, por ser neuromodulatório, é uma vantagem. Quando que eu indico? Na verdade, a indicação é bem restrita. Se é possível fazer uma cirurgia chamada ablativa, que é uma cirurgia que se você faz uma vez, o paciente, teoricamente, fica livre do cirurgião, e com uma resposta clínica prolongada, eu prefiro, para falar a verdade. Então, se o paciente é um candidato, por exemplo, à risotomia dorsal seletiva, eu prefiro fazer uma risotomia do que pôr uma bomba de baclofeno. Embora, tecnicamente, seja muito mais fácil pôr uma bomba. Sim. E seja reversível a terapia. Só que a vantagem da risotomia é que o paciente fica independente do médico e com uma resposta prolongada. Né? Então, eu deixo para quando? Quando a resposta é duvidosa. Por exemplo, pacientes com distonia espástica. Quando você tem uma distonia associada, muitas vezes a risotomia não é um bom procedimento, porque pode melhorar a espasticidade, mas pode piorar a distonia. A não ser que você faça uma risotomia ventral e dorsal, que é uma cirurgia mais complexa e reservada para casos muito graves. Então, quando você acha que o componente distônico está presente, a bomba é uma opção boa de tratamento. Ela facilita, ela liberando a espasticidade, facilita cuidados, dá para ter ganho funcional. Então, uma das perguntas que nos passaram é justamente sobre a distonia. Então, para mim, o que eu entendi foi, ela é mais indicada na distonia, a bomba, do que a risotomia. Porque a risotomia, se for feita, tem que ser muito mais difícil a cirurgia, até porque tem que fazer... Na verdade, assim, a distonia, existem vários tipos de distonia. Né? Existe distonia focal, existe distonia segmentar, existe distonia generalizada. A distonia pode ser chamada primária ou secundária. Qual é a diferença? A distonia primária é uma distonia que se desenvolve sem uma lesão no sistema nervoso identificado. A distonia secundária, ela é, como diz o nome, secundária a uma lesão no sistema nervoso. Então, por exemplo, um paciente com paralisia cerebral e que tem distonia é uma distonia chamada secundária, porque é secundária à paralisia cerebral. O paciente que teve um AVC, um derrame, ele pode ter uma distonia secundária ao derrame dele. Sim. Tá? A distonia secundária responde muito mal a um procedimento chamado estimulação cerebral profunda. A distonia primária responde muito bem. Então, se o paciente tem uma distonia primária, o melhor tratamento é a estimulação cerebral profunda, sem sombra de dúvidas. Sim. Além do tratamento clínico e multidisciplinar, é que isso eu não estou falando, mas o paciente distônico, o paciente espástico, ele precisa de vários profissionais para ele ter uma função adequada. Então, a distonia primária, estimulação cerebral profunda. A distonia secundária, você divide em grupos. O paciente que tem anatomia preservada dos gânglios da base do cérebro e que tem movimentos chamados fásicos, ou não tem uma retração fixa, são bons candidatos também para fazer estimulação cerebral profunda ou cirurgias ablativas cerebrais. Assim como existe a cirurgia ablativa na medula ou na raiz dorsal, existem as ablativas cerebrais, como a paridotomia, talamotomia, que melhoram significativamente os quadros distônicos.
né? A distonia secundária melhora menos do que a distonia primária. A distonia primária, às vezes o paciente fica tão assintomático que você não percebe que ele tem distonia depois de tratado. O paciente com distonia secundária, ele tem uma melhora em torno de 30% nas escalas, então não é tão grande a melhora se comparado com a distonia primária. E a bomba pode sim ser usada em distonia, ela ajuda, diminui coratetose. Eu tenho alguns pacientes distônicos utilizando bomba, e hoje existe uma tendência a você colocar a bomba intraventricular. A bomba fica na barriga, geralmente, mas o catéter vem para dentro do ventrículo cerebral, onde a resposta à distonia é ainda superior comparado com a resposta medular. Que aí pega desde cima, em termos de raiz nervosa? Não, na verdade, o baclofeno no líquor, ele banha principalmente os núcleos mais próximos do líquor, vamos dizer. Sim. Ele não penetra profundamente no cérebro. Então, existe uma região chamada substância cinzenta periaquedutal, que está lá em cima, no tronco cerebral, e que o baclofeno age, promovendo uma melhora tanto de dor quanto de distonia, e que por via intratecal você não consegue alcançar. A teoria é que essa é a diferença da via de infusão. E nesses casos, pode haver piora do quadro de refluxo ou de disfagia? Olha, o relaxamento do paciente, em geral, não piora o refluxo, pelo contrário, o espasmo dá mais refluxo. Quando o paciente tem crise de espasmo, ele tem contração involuntária de diafragma e abdominal, isso pode dar mais refluxo. Então, em teoria, ele pode melhorar, mas não altera o quadro, na verdade. O baclofeno não vai mudar, ele pode melhorar por diminuir espasmo, mas não vai ele não piorar. Altera, nem... Não, pode melhorar. O que o baclofeno tem como efeito colateral conhecido é um pouco de aumento de secreção. A salivação, ele pode dar um pouco de... Pode dar quadro pulmonar. Então, se o paciente não tem uma deglutição adequada, ele pode babar um pouco mais e também pode aspirar. Tá? Então, isso é uma consequência que o baclofeno pode ocasionar. Assim, fez a bomba, quando é que o paciente está pronto para voltar às terapias, à vida... ou a vida normal? Como é que funciona? Joia. A cirurgia de bomba de baclofeno, ela dói um pouco no local onde implanta a bomba, porque a pele do paciente está fechada. A gente faz um corte, anestesia geral, tá? Sempre o paciente está anestesiado. A gente faz um corte, descola a pelezinha dele para caber essa bomba dentro. Essa bomba vai embaixo da pele e a gente fecha. Essa região que descolou a pele fica dolorida. E bem sensível, você passa a mão, dói bastante. E pode ficar com um pouco de hematoma na região, que é um sanguinho embaixo da pele. Às vezes fica um pouquinho inchado, então isso é dolorido. Em média, 3 dias fica dolorido, depois melhora bastante. E a gente dá analgésicos, claro, e pode ser feito bloqueio anestésico também regional durante a cirurgia, tá? Então, depois de mais ou menos 2 semanas, o corte está fechado. Então, eu costumo esperar 2 semanas para voltar às terapias plenas. Mas terapia de mobilização, etc., já pode ser feita logo depois da alta hospitalar. Já, entendi. E quando é que indica para uma criança tão pequena, assim, 3 anos ou 10 quilos? Geralmente, são casos muito graves e que estão evoluindo para deformidades, com distonias, geralmente em postura de oxtótono. São crianças que têm sequelas graves como kerníteros, que é uma alteração em que a criança recém-nascida fica intoxicada com altos níveis de bilirrubina. E a bilirrubina, que é a icterícia, que é a criança amarelinha, essa icterícia do recém-nascido, quando ela é muito intensa, ela impregna o cérebro e dá quadros gravíssimos de distonia espástica. São os quadros mais graves. Então, crianças com kerníteros podem ter quadros tão graves que necessitam de tratamento precoce. Tá? É uma das consequências. E outros pacientes com doenças diversas. Paralisia cerebral, alguns tipos de paralisia cerebral muito grave também podem evoluir para deformidades precoces e a gente indica precocemente bomba. Sequelas de afogamento também, né? Hipóxia. Hipóxia. Eu tenho criança com bomba, com sequela de afogamento, eu tenho criança com bomba, com vítima de choque elétrico na infância, tenho vários tipos de paciente, criancinhas, Mas afogamento sim, a encefalopatia anóxica pós-afogamento
dá quadros de distonia espástica gravíssimos. Gravíssimo, é verdade. E a criança depois, a melhora é sensível em seguida. Quanto tempo a gente vai perceber? Você vai ter um período de ajuste de dosagem, né, nessa eletrônica? Na eletrônica, ou mesmo na bomba gástrica, a gente vai ajustando as doses. Então, logo que você coloca a bomba, você já tem efeito. Né? No primeiro dia, né, talvez nos 2 primeiros dias que ainda tem a dor pós-operatória, você não note. Depois de 3 dias você já tem um relaxamento. E essa medicação pode ser ajustada diariamente ou semanalmente, a depender da porcentagem que você quer de ajuste. Com segurança. Por que eu não posso aumentar bruscamente a dose? O baclofeno intratecal em altas doses, ele dá depressão respiratória. Então o paciente pode ter parada respiratória com baclofeno em altas doses. Então a gente faz doses pequenas e vai aumentando dentro de uma margem de segurança. O teste de baclofeno que eu comentei, que é para ver se o paciente é elegível ou não para a bomba, ele é feito no centro cirúrgico, no ambiente controlado. Por quê? Porque durante o teste ele pode ter uma parada respiratória. E você estando no ambiente hospitalar seguro, você tem o suporte ventilatório necessário se precisar. Por isso que nunca se deve fazer um teste de baclofeno numa clínica ou num consultório. Tem que ser em ambiente de centro cirúrgico com suporte de resgate se for necessário. Tá. Então, esse período de ajuste, normalmente o paciente fica internado? Não. O paciente, eu mantenho o paciente internado só para receber o antibiótico. Um dos riscos que a implante de bomba, eu comentei, é a infecção. Né? Se você tiver uma infecção, o corpo ele vai rejeitar, vamos dizer, a bomba. Sim. Então você não pode manter uma bomba com infecção, porque a infecção vai seguir o caminho do catéter e vai acabar dando uma meningite ou uma ventriculite. Pode ser uma doença grave. Então a infecção é uma preocupação. Então a gente dá antibiótico, protocolo, acho que todos os hospitais de São Paulo, antes de começar a cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia a gente mantém o antibiótico por 24 horas. Recomendação da Sociedade Internacional. Tá? Entendi. Daí o paciente vai para casa depois e que passou esse período, ele já pode ir para casa. Por exemplo, a gente operou uma bomba de baclofeno essa semana, na segunda-feira, operamos na segunda-feira, se eu não me engano, quarta-feira a paciente estava em casa. Entendi. Então, porque terminou o antibiótico, estava super bem, não precisa ficar no hospital. Nem deve, né? Não deve. Os convênios cobrem essa cirurgia? Cobrem. O procedimento está no chamado rol da ANS, então ele faz parte dos procedimentos de cobertura obrigatória dos convênios. Então é coberto sim, e desde que seja um cirurgião habilitado. Outra coisa, como é um vínculo grande do paciente com o hospital e o médico, não dá para fazer em pacientes de áreas remotas, porque se você tiver dificuldade de acesso a um grande centro médico, pode acontecer do baclofeno chegar ao final, você não consegue acesso ao local para fazer refil e a medicação acaba. Qual o problema de acabar o baclofeno da bomba? São dois. Primeiro, a abstinência, porque você está com um nível de baclofeno alto no sistema nervoso e subitamente esse nível desce. Então você pode entrar em tempestade distônica, que é uma das consequências, ou fazer febres altas, calafrio, convulsão e, nos casos mais graves, até morte. Então, o baclofeno não pode acabar na bomba. Então você tem segurança, sempre que eu programo o refil, eu tenho como saber como está o tanque com o meu controlador, ele me mostra quantos ml eu tenho ainda na bomba, e a gente sempre programa o refil com segurança, para o paciente nunca chegar no final. O baclofeno. Outra coisa, se você secar o baclofeno da bomba, ela tem um trajeto interno de silicone que resseca e a bomba quebra. Entendi. Então não pode. Mesmo que você não queira mais, vamos dizer que o paciente melhorou, não precisa mais do baclofeno. Antes de explantar a bomba, de tirar, você põe soro, deixa funcionando com soro, sim, e ficou bem, aí sim você está autorizado a explantar e tirar. Então, assim, é um procedimento que tem um resultado bom, mas é um procedimento que tem que ser indicado com muito cuidado, né? Ele é reservado, é isso que eu falei, ele é reservado para os pacientes mais complexos. Né? Os mais complexos, os que estão próximos de um centro, não pode ser um pessoal lá de Roraima, não sei o que, vem para cá, põe a bomba e volta. Não pode, né? A gente tem... Estou falando
lugares remotos do Brasil, né? É interessante, você comentou, eu tenho pacientes de fora do estado que tem bomba, mas eles conseguem pegar um avião e vir para São Paulo quando precisa. Quando precisa, né? Então tá. E tem que ter assim... E outra coisa, pelo SUS, né? Muita gente deve estar pensando se dá para fazer esse procedimento pelo SUS. No SUS, a gente tem a bomba eletrônica, que é a melhor bomba, uma das melhores bombas do mundo, né, de tecnologia, só que a gente não tem o baclofeno. A gente tem a bomba, mas o remédio não. Então, é possível, mas a família geralmente traz o remédio. O SUS não fornece o remédio, o baclofeno. E é fácil comprar baclofeno? No Brasil, só tem uma farmácia que vende baclofeno, que fica em Minas Gerais. E você precisa fazer uma solicitação e eles mandam pelo correio, ou por Sedex, enfim, eles mandam para você. E é o único lugar do Brasil que vende baclofeno intratecal. As outras opções são o baclofeno importado, o Liolezal, que é o original, que é um remédio americano, custa mais caro, mas é possível fazer importação. E tem outros, tem o Sintética, que vem da Europa, tem na Argentina, e tem esses são os que tomam por via oral. Não, tudo pela bomba mesmo? Também dá para fazer? Para boca tem vários. No Brasil tem um monte, tem genérico para tomar por boca, tem o Liolezal por boca, tem vários. Por isso que eu pensei. O intratecal, o Brasil ainda é um mercado que tem poucas bombas. Então as indústrias que fornecem medicamento não se interessaram em fazer comércio. E por que tem tão pouco? Eu acho que primeiro porque o Brasil é um país de terceiro mundo e a gente tem que pensar em fazer procedimentos de menos custo. E a bomba é cara. Né? Isso aqui é preço de um carro, uma bomba dessa, para o pessoal ter ideia. Tá? É bem caro uma bomba dessa aqui. E então a gente tenta reservar a bomba para quem realmente precisa. Não é um procedimento que a gente faz a rodo. Outra, o cirurgião brasileiro ele é um bom cirurgião. O neurocirurgião brasileiro opera muito bem. Sim. Diferente dos implantadores, vamos dizer assim, que é comum nos Estados Unidos, onde anestesistas implantam bomba de baclofeno, por exemplo. Ele não sabe operar, mas ele sabe implantar uma bomba. Então ele coloca a bomba a rodo. Então eles indicam muito mais, eles têm facilidade por causa de custo e eles não são bons cirurgiões. Então junta tudo isso, os Estados Unidos implanta a bomba muito mais do que o Brasil. E aí, com um grande número de implantes, os laboratórios se interessam e tem todo o comércio envolvido. Aqui no Brasil, a gente tenta evitar o implante, porque tem pacientes que precisam mesmo. Mas se o paciente é passível de uma cirurgia ablativa, como eu falei, eu particularmente prefiro. Às vezes o paciente não prefere, por exemplo, um lesado medular, que não é nem paralisia cerebral. Ele tem uma paraplegia espástica. A cirurgia de risotomia ela é uma cirurgia delicada, demorada, trabalhosa. A bomba é mais simples de ser implantada. Então, às vezes, o paciente não quer passar por uma cirurgia de grande porte e prefere fazer uma neuromodulação. Ele tem fácil acesso, não é um problema para ele. Não está errado, você pode fazer. Não está errado. E acho que, no caso, seria até mais indicado? Ou tanto faz? Como eu comentei, se o paciente é um candidato à ablativa, eu prefiro fazer a ablativa. E existe uma tendência de você fazer bomba de baclofeno, acompanhar o paciente, ver a resposta dele, e ao longo dos anos em que ele está com a bomba, você vai reavaliando. Então, depois de 7 anos ou 6 anos que a bomba vai expirar, vamos dizer, você teria que fazer uma nova cirurgia para trocar a bomba. Né? Você precisa abrir, tirar a bomba velha e pôr uma nova. Porque não troca a pilha, ela é lacrada. Então, existe uma tendência nos pacientes que você estuda e vê que eles são passíveis de ablativa, na época da troca da bomba, em vez de você trocar, você faz uma cirurgia ablativa e explanta a bomba. Isso é uma tendência, tem alguns artigos desde 2016 que estão sendo publicados, artigos sobre explante. O próprio Weinberg, que é esse colega de Nottingham, tem feito isso, e até o Parque andou fazendo alguma coisa desse tipo também. Interessante. Mas, de forma geral, quais são os benefícios da colocação da bomba? Resumidamente. Olha, de forma geral, você tem vários ganhos. Você melhora cuidados, né? Facilita cuidados. Você tem diminuição de dor. O paciente que tem dor relacionada à distonia ou à espasticidade melhora. Você tem ganho de peso em geral. O paciente gasta muita energia com quadros de distonia espástica. Geralmente, depois de pôr bomba, o paciente tem ganho de peso.
facilidade do cuidador, pode ter ganho funcional. Melhora o sono, imagino também. Se você fizer uma programação flexível com maior dose noturna, você melhora o sono também. Tá? Você melhora a qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida do paciente e do cuidador. Do cuidador, exato. Tá? Eu tenho paciente